Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos caminhos abertos na tua vida. O Deus que abre caminhos, te conectando às pessoas certas, aos lugares certos, aos bons negócios. Que Deus abra caminhos nos teus negócios, que Deus abra caminho para boas estratégias, que o Senhor abra caminhos para a realização dos teus projetos, dos teus sonhos, que o Senhor te abra caminhos que estavam fechados, travados, bloqueados pelo inimigo, em o nome de Jesus Cristo. E nós oramos também para que o Senhor abra caminhos sobrenaturais em lugares que não há possibilidade, em lugares que não há aquilo que você está orando, que o Senhor abra um caminho lá, em nome de Jesus Cristo. Nós oramos crendo no sobrenatural. Também oro, Senhor, em favor de cada pessoa que está em um tratamento de saúde, essa pessoa, Pai, que está lutando contra algo, contra um problema no seu corpo físico, contra um câncer, contra uma alergia, contra uma depressão, e nós oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo agora, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Todo mal, toda obra de inveja, toda obra de contrariedade, toda obra do inimigo por meio de pessoas te perseguindo, te perturbando, lançando palavras contra você, que seja quebrada agora. Toda ação contrária, que caia por terra toda difamação, mentira, invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, obra de maldade, obra de ciúme. Que todo mal caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor te cubra, que o Senhor te dê direção, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê prosperidade, que o Senhor derrame favor sobre a tua vida, e que nessa noite, enquanto você dormir, tudo aquilo que estava pendente na tua vida, nós oramos para que o Senhor te dê uma saída, nós oramos para que o Senhor te abra um caminho para resolver essa situação, em o nome de Jesus Cristo. Nós oramos por milagre, nós oramos por favor divino, nós oramos por transformação, nós oramos para que a vida abundante do Senhor seja derramada sobre a tua vida como chuva, como o orvalho da manhã, em o nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, para que o Senhor fortaleça aquele que está cansado, aquele que está desanimado, aquele que está desgastado, aquele que enfrentou lutas, que enfrentou desafios e que precisa de um renovo, precisa de um refrigério, precisa de forças novas. Que a mão do Senhor seja sobre ti. A mão do Senhor seja sobre ti, em nome de Jesus Cristo. Senhor, libera favor sobre a vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. É o que eu peço a ti. E agora, Senhor, eu oro e declaro o Salmo 91 sobre a vida dessa pessoa. Que o Senhor venha cercar a vida dessa pessoa, que o Senhor venha cercar a casa dela, que o Senhor venha cercar a sua família, debaixo das bênçãos do Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá
nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Pega essa palavra como palavra de bênção para a tua vida, como palavra profética, como palavra de proteção para ti e para a tua casa, em nome de Jesus. E segura essa palavra do verso 15. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Levante as suas mãos assim junto comigo e diga assim: o Senhor prometeu na sua palavra me honrar quando eu clamar a Ele. Deus vai honrar a tua fé, irmão. Deus vai honrar a tua fé, irmã, em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, essa é uma palavra profética para a tua vida. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. É a palavra para a tua vida, é a palavra para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo à oração da noite. Já deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e compartilhe essa oração com pelo menos 10 pessoas. Você pode, porque você está sendo abençoado. E a bênção não pode parar em mim, a bênção tem que continuar, ela tem que ir à frente. Então, se você está sendo abençoado aqui através dessa palavra profética, dessa oração, das direções, dos conselhos, passe adiante. Passe adiante, não fique só para você. Quando uma coisa é boa, nós temos que passar adiante, certo? Quando uma coisa é boa, quando uma coisa é relevante, quando uma coisa realmente ajuda, tem que passar à frente. Então, passe à frente essa oração em nome de Jesus. Olha o que Deus tem feito. Eu tenho recebido alguns testemunhos maravilhosos. A Miriam, ela escreveu assim: acompanha as orações há mais ou menos um ano, através do compartilhamento de uma amiga. Minha irmã estava com uma petição na justiça que tinha o prazo final do dia 4 de junho de 26, e era só por um milagre. No dia 2 de junho, eu me quebrantei perante Deus e pedi para que ele fosse o juiz a assinar essa petição, e ele assinou. A Deus toda a honra e toda a glória, Deus é maravilhoso. 2 dias antes do término do prazo, glória a Deus. Natália, em 2019, estava em depressão severa e tentei contra a minha própria vida. Minha tia compartilhou comigo o link do seu vídeo. Passei por muitos momentos em que me sentia extremamente sozinha e abandonada. Mas Jesus me mostrou que eu não estava sozinha. Iniciei o propósito que abre caminhos e estava pedindo a Deus providência. E Ele liberou o seu favor sobre mim. Sou corretora e foi liberada uma venda para mim. Glória a Deus, e agradeço a Deus pela sua vida. Glória a Deus. E eu vou te dizer uma coisa, Natália. Deus tem um grande propósito na tua vida. Muitas vezes, quando uma pessoa chega aos extremos da vida e Deus a resgata já por um propósito. Você tem que descobrir qual que é o propósito que Deus tem na tua vida. Deus tem um chamado para você. Amém? E também recebi o testemunho da Cássia. Ela escreveu assim: participei do voto de Ana e pedi a Deus que me ajudasse a vender um apartamento. Desde 2025 o apartamento estava vazio e eu precisava arcar com todas as despesas e estava me dando prejuízo financeiro. Mas para a glória de Deus consegui vendê-lo no início de junho e agora vou poder honrar meus compromissos em nome de Jesus. Olha só, olha, até agora eu estou recebendo testemunho do voto de Ana. Você está vendo como o voto é algo poderoso, como eu tenho falado para você? O voto de Ana é algo extraordinário. É extraordinário, é poderoso e é como eu digo para você, eu sou uma pessoa que tenho votos na minha vida e não me arrependo de nenhum dos votos que eu fiz na minha vida. Eu acredito muito nos princípios espirituais, no que está escrito na palavra, e você que está aí me ouvindo, acredite no poder de Deus, acredite no sobrenatural. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você sobre a importância de você não desistir no processo. Eu aprendi que Deus, Ele nos dá promessas,
Ele nos dá palavras sobre o nosso futuro e muitas vezes nós nos perdemos em meio ao processo, porque pensamos no Deus da promessa, mas nos esquecemos que Ele também é o Deus do processo. Ele está aí com você, dentro desse processo. Ele está aí com você quando você clamar na madrugada. Ele está aí com você quando você sozinho lá no seu carro está pedindo a Ele uma saída para resolver uma situação. Ou quando você tem uma reunião muito importante. Deus está lá no meio do processo junto com você. Então não olhe apenas, para a promessa. Olhe para o processo. Deus prometeu uma terra prometida para todo o povo de Israel, mas Ele também foi o Deus do deserto, o Deus do processo, o Deus que andou com eles no meio do Mar Vermelho, que abriu o caminho para eles, era o Deus que estava com eles, enquanto o exército do faraó estava atrás, tentando contra eles, perseguindo a vida deles. Deus estava lá no deserto, Deus estava lá quando eles estavam pedindo por comida, quando eles estavam pedindo que não tinham água para beber, Deus estava lá no processo. Você tem que ver que Deus está aí com você, certo? Deus está aí com você no meio desse processo. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não perca Deus no processo. Não desista do processo. Talvez você esteja vivendo um momento assim de dureza emocional, porta fechando, necessidades, compromissos, tanta coisa para fazer e você está preocupado em meio a isso, talvez esteja até se sentindo abandonado. Eu quero dizer para você, não desista do processo, porque Deus também é Deus que está dentro do processo. Deus está dentro do processo. Essa é a palavra para a tua vida. Deus está aí dentro do processo. Escreve aqui nos comentários, Deus está dentro do processo. E eu quero agora compartilhar algumas coisas com você. Deus não está apenas no destino final. Deus está conosco em cada etapa da jornada. Aleluia! Essa é a palavra para você. Deus está conosco em cada etapa da jornada. Deus nunca entrega uma promessa sem um processo. Então, toda vez que Deus te prometer algo, toda vez que você tiver um vislumbre do futuro, um vislumbre do que Deus tem para a tua vida, acredite no que eu vou lhe falar. Toda vez, tá? Toda vez que Deus te der uma promessa, Ele vai te dar um processo também. Então é muito bonito receber uma profecia. É muito bonito receber uma palavra profética. É muito bonito, ter um sonho profético. Mas saiba que com a promessa vem o processo. E é impossível você chegar na promessa sem passar pelo processo. Para o povo chegar na terra prometida, tiveram que passar pelo deserto. Então talvez você pensou assim, eu recebi a palavra e automaticamente essa palavra tinha que se cumprir. Não, antes da palavra se cumprir, vem o processo. Por isso, em Deuteronômio 8:2, a Bíblia diz assim, lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nestes 40 anos. Foram 40 anos de processo para viver a promessa. 40 anos de processo. O deserto não era um atraso, era parte do plano. Porque o processo não é um acidente. O processo, ele é a etapa para viver a promessa. É a oficina onde Deus prepara você para aquilo que você pediu em oração. Então, o processo, ele é o preparatório de Deus. É o preparatório para você viver a promessa. Às vezes nós pensamos, que pelo fato de termos recebido promessas de Deus, já temos tudo o que precisamos para viver lá. Mas o processo, ele vai gerando uma estrutura em nós. O processo, ele te prepara com uma estrutura para você segurar a tua promessa, segurar o tempo que você vai viver com Deus. Eu agradeço a Deus. A gente não ouve muitas pessoas agradecendo pelo processo, mas eu agradeço a Deus pelo processo. Porque se eu não tivesse passado pelo processo, se eu não tivesse aprendido a lidar com pessoas, se eu não tivesse aprendido a confiar em Deus, se eu não tivesse aprendido a permanecer firme quando as coisas ficam difíceis, ficam turbulentas, eu não iria viver o extraordinário de Deus.
Eu não iria hoje aprender a lidar com as coisas que eu lido. Então o processo para mim, o processo me preparou. O processo me preparou. Se eu não tivesse sido preparado por Deus para estar talvez 10, 12 anos fazendo programa de rádio, eu não estaria preparado para me comunicar na televisão. Eu não estaria preparado para me comunicar aqui com vocês. Mas teve um tempo de processo, onde Deus me preparou para que hoje eu pudesse fazer as coisas que eu faço. Ou seja, o processo, ele é fundamental. O processo não é a ausência da promessa, é o caminho até ela. Então, Deus prometeu coisas. Para mim, Deus prometeu coisas para você. Mas agora tem um caminho para que eu chegue até lá. E esse caminho se chama o processo. A promessa está lá, ela é real, ela vai se cumprir. Mas eu tenho que passar pelo caminho do processo. Eu não posso murmurar, eu não posso desistir, eu tenho que permanecer firme no caminho do processo. O processo, ele também revela quem nós somos. Todos gostam de falar de Davi sendo rei, mas poucos falam do campo de ovelhas, a rejeição dos irmãos, a perseguição de Saul, as cavernas, as traições. A promessa era o trono, mas o processo de Davi foi os inimigos que ele enfrentou, foi a resistência que ele enfrentou, foi os ciúmes que ele enfrentou. Ou seja, as pessoas querem falar do trono, mas não querem falar lá das poucas ovelhas que Davi cuidava, ou de quando ele teve que fugir do próprio Saul, que estava querendo matá-lo, que estava tentando destruí-lo, ou quando ele estava diante do gigante, e ele estava lá, ele e Deus, com a sua fé, com a sua confiança inabalável em Deus. As pessoas querem ver o resultado, mas elas se esquecem do processo. Sabe, você pode se apaixonar pelos resultados de alguém, mas não é isso que você tem que saber. Você tem que saber o processo que essa pessoa passou. O que ela aprendeu no processo, o segredo está no processo. Quais as coisas Deus ensinou para ela? Porque os resultados, eles vêm depois de você ter passado pelo caminho do processo. Eu quero liberar uma palavra, eu sinto no meu espírito, essa palavra está vindo aqui dentro de mim, e eu sei que essa palavra é uma palavra profética. Você pode estar vivendo agora dias maus, você pode estar sofrendo agora, mas esse é o teu processo. Aprende aí com Deus, porque logo, logo você vai viver a promessa. E a tua promessa, ela está aí. O teu milagre está perto. O que Deus vai fazer na tua vida está muito próximo, mas aprende no processo a depender de Deus, aprende no processo a ouvir a Deus, aprende no processo a te render a Deus, porque é no meio dessa rendição que Deus vai te levantar. Ou seja, foi no processo que Deus transformou um pastor em um rei. Foi no processo que Deus se transformou, é no processo que Deus vai te transformar. A promessa revela o destino, mas o processo de Deus é que revela o caráter. Por isso, nós temos que aproveitar o processo, porque Deus está trabalhando em nós. As pessoas invejam a promessa, porque elas não conhecem o processo. As pessoas gostam, sabe, de ver as minhas placas no YouTube, de descobrir quando eu lanço um livro, elas ficam maravilhadas, mas elas esquecem que fazem mais de 7 anos, 8 anos, que eu acordo às 5 da manhã, que de domingo a domingo eu gravo. Elas esquecem que antes de Deus, sabe, me colocar aqui publicamente, eu tive de 15 a 17 anos de preparo, cuidando da igreja, cuidando de pessoas, aconselhando casais no meio de brigas com pessoas, sabe, para estar exatamente onde eu estou, que dia a dia, de segunda a sexta, eu tinha programas de rádio para que hoje eu pudesse ter um programa no sábado em rede nacional. Ou seja, as pessoas esquecem o processo, elas querem saber do teu resultado, mas as pessoas, elas conseguem ver, em grande maioria, apenas o resultado. Elas não conseguem enxergar as suas lágrimas, as suas noites sem dormir, as orações, as perdas, as renúncias. José governou no Egito, certo? Todo mundo lembra da história de José, fica emocionado com a história de José, mas esquece do poço, esquece da escravidão, esquece da injustiça, esquece da prisão, esquece de tudo isso.
Se as pessoas conhecessem o processo, talvez elas não invejassem a promessa. Sabe, quando você olhar uma pessoa muito bem-sucedida, você tem que não olhar para o que ela tem, você tem que olhar por aquilo que ela passou para chegar naquilo que ela tem. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. É por isso que nós temos que nos aproximar de pessoas que venceram. Nós temos que nos aproximar de pessoas que romperam, porque o segredo não está nos resultados delas. O segredo está no processo que elas passaram. Por isso, entenda, o sucesso que Deus te deu custou um preço que poucos conhecem. Por isso, as pessoas têm que conhecerem o teu processo, para que elas possam também não desistir no seu processo para viverem a promessa. Eu venho aqui liberar uma palavra, eu não sei o que você falou para Deus antes de você começar essa oração, mas a palavra profética para a tua vida é: não desista no processo. Você pode estar passando por dias difíceis, você pode estar passando por momentos de terror, momentos de tensão, mas Deus está dizendo para você: não desista no processo, não desista. Essa é a palavra para a tua vida, não desista do processo. A coisa pode estar difícil, pode estar pegada nesse momento. A palavra profética para a tua vida é: não desista no processo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Segura aí essa palavra, porque é uma palavra profética para a tua vida. Essa palavra aqui foi uma direção de Deus para você, foi uma direção de Deus aí para a tua vida, para a tua casa, em nome de Jesus. Eu quero agora orar por você e quero também lhe convidar. Domingo agora nós vamos ter um culto de Santa Ceia. Eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Essa é a igreja que eu congrego e eu estarei ministrando nessa Santa Ceia e você é nosso convidado. Domingo, 9 horas da manhã, Alphaville, Barueri. Certo? Também, esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Esse livro aqui, ele está sendo uma bênção na vida de muita gente. Eu espero que também seja uma bênção na tua vida. Porque se você não tiver a mentalidade correta dentro do processo, como é que você vai viver o que Deus prometeu? Você tem que ter a mentalidade certa dentro do processo. A mentalidade certa, a mentalidade de Deus para a tua vida. Esse livro aqui vai te ajudar. E se você adquirir mais de um, eu vou fazer uma dedicatória especial para você. Abençoe a vida de outras pessoas. Abençoe seus familiares, seus amigos, quem apresentou Jesus para você. Abençoe seus pastores com esse livro aqui, Mentalidade de Alto Nível. Você pode adquirir no nosso site www.vinicius07.com.br. Também, julho, estarei nos Estados Unidos e agosto eu estarei, se Deus me permitir, em Belém, no Pará. Mais informações no nosso site, ok? Vai ser incrível, vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Se você quiser apoiar o nosso canal, desejar gratidão. Você pode apoiar o nosso canal indo até o nosso site, lá tem todos os dados. Nós, junto com alguns parceiros, nós temos um programa de televisão todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV, que tem um único propósito: abençoar a vida das pessoas, evangelizar através da rede de televisão, certo? Eu convido você a orar por esse projeto para que Deus continue nos abençoar e a gente continue sendo fiel a essa direção que Ele nos deu. Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar em nome de Jesus. E se você não compartilhou essa oração, compartilha com 10 pessoas quando acabar, não agora, porque agora nós vamos orar. Amém? O Deus que abre caminhos é o Deus que está operando aí na sua vida. E nesse final de semana, sábado e domingo, eu vou orar em específico, certo? Eu vou orar, claro, para Deus abrir caminhos em várias áreas, mas eu vou orar em específico para Deus abrir caminhos para situações impossíveis e situações difíceis. Sabe aquela situação que você não vê um Baal de Zefon, você chegou num beco sem saída? Nesse sábado e domingo, nós vamos orar nas 6 da manhã e nas 18 horas. Para você que está num beco sem saída, Deus abriu um caminho para você. Amém? Então, nesse sábado e domingo, eu estarei orando. Para você que chegou num beco sem saída, que você não vê solução, eu vou orar para Deus abrir um caminho aí nesse beco. Em nome de Jesus. Então, convido você fazer um compromisso, não comigo, mas com Deus, um propósito de nesse sábado e domingo nós estarmos juntos aqui e nós vamos orar para que Deus abra um caminho no beco sem saída, no Baal Zefon, que a Bíblia chama de Baal Zefon. Foi quando o povo de Israel chegou diante daquele mar vermelho, atrás vinha o exército, de um lado tinha deserto, do outro lado também tinha deserto, então eles não tinham para onde fugir. E Deus abriu um caminho no meio do mar. Eu vou orar para você
que está num beco sem saída. Eu quero perguntar, quantos de vocês estão num beco sem saída? Que precisam só de uma intervenção de Deus, é ajuda divina, senão não vai acontecer. Então, vem nesse sábado e domingo orar junto comigo. Amém? Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, gratidão, Senhor, por essa palavra. Nós não podemos desistir no meio do processo. No meio desse processo, Pai, nós queremos continuar crendo em Ti, confiando em Ti e sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso nós oramos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor abra caminhos agora para a vida dos Teus filhos e filhas que estão orando. Abre caminhos na família, abre caminhos nos negócios, abre caminhos nos sonhos, nos projetos, em nome de Jesus Cristo. E eu oro também, Pai, em favor de todo aquele que está doente, aquela pessoa que não consegue dormir à noite, essa pessoa, Pai, que está com confusões em casa, com brigas, com desentendimentos. Eu oro por um milagre, eu oro por uma intervenção na vida dele, na vida dela, em o nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca com o Teu poder na vida dessa pessoa, toca com o Teu poder na casa dela, na família dela, nos negócios dela, em o nome de Jesus. E nós Te pedimos, Pai, libera favor agora. Eu oro por toda pessoa que tem sofrido de insônia, toda casa que tem sofrido com perturbações, com incômodos, com atrapalhos, com prejuízos, e nós oramos em nome de Jesus Cristo, para que uma intervenção divina aconteça nessa casa, em nome de Jesus Cristo. Senhor, entrego a Ti a vida de cada um dos Teus filhos e filhas e peço uma bênção especial sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Você crê? Declare eu creio aqui e compartilhe essa oração com 10 pessoas. Amanhã, 6 da manhã, aguardo vocês aqui, se Deus quiser. Deus abençoe a todos e até mais na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, abra caminhos agora na vida dessa pessoa, e que todo tipo de bloqueio, de confusão, tudo aquilo, Senhor, que se coloca no caminho dessa pessoa, resistindo a ela, resistindo aos seus projetos, seus sonhos, seu crescimento, sua prosperidade, nós oramos agora para que seja removida em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa, Pai, que tem estado muitas vezes sendo atacada até na mente por coisas que estão paradas, por coisas que estão travadas, por mudanças que houve na vida dela e que de alguma maneira, Senhor, estão impedindo ela de viver o projeto que o Senhor tem na vida dela. Eu oro agora para que tudo aquilo que está impedindo, que está amarrado, que está travado, comece a ser quebrado em o nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo, conduza essa pessoa para fora dessa dificuldade. Conduza ela para fora agora dessa adversidade. Tira ela, Pai, de tudo aquilo que é prisão espiritual ou emocional e dá para ela vitória. O Deus que abre caminhos, que tirou do cativeiro o povo de Israel, que abriu caminhos no meio do mar. Nós oramos agora para que o Senhor abra caminhos de vitória, caminhos de estratégia, caminhos de conexão, caminhos para os teus negócios, caminhos para você sair do meio desse problema, dessa crise, dessa dificuldade, em nome de Jesus Cristo. E nós dizemos a todo atrapalho, dizemos a toda ação contrária, saia agora do caminho deste homem e desta mulher, no nome poderoso de Jesus Cristo. Que você receba o livramento do Senhor, que você receba o toque de Deus, o toque de vida, o toque sobrenatural dele sobre ti. E eu oro para que uma cobertura sobrenatural do Senhor venha sobre ti, venha sobre a tua casa em nome de Jesus. Também orando agora para que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo. Todo câncer,
toda doença crônica, todo tipo de mal, nós oramos agora para que renda-se a Jesus Cristo, aquele que cura. Jesus cura, a nossa fé está em Jesus, a nossa fé está em Cristo. E em Cristo nós oramos agora para que você receba o seu milagre, para que você seja livre, em nome de Jesus, de toda doença, de toda dor, de toda infecção, de toda inflamação. Oramos por um milagre. Também oro por mulheres que desejam engravidar. Senhor, e eu te peço, opera um milagre na vida desta mulher, na vida dessa família, em nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por pessoas que precisam de um milagre financeiro, que precisam de uma intervenção, que precisam de uma provisão do céu. Nós cremos o que está escrito no Salmos 23, o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Meu Pai, abre as portas do céu sobre essa pessoa, traga o recurso, a providência que ela precisa, em o nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, para que tudo aquilo que tem travado sonhos, tudo aquilo que tem travado destinos, tudo aquilo que tem travado caminhos, seja agora repreendido no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Sim, no nome de Jesus Cristo. E declaramos, essa pessoa irá avançar, ela irá crescer, ela irá prosperar no poder e na autoridade de Jesus. E nós profetizamos os Salmos 91 sobre ela e sobre toda a casa dela. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Diga assim comigo: o Deus que abre caminhos está trabalhando na minha vida. Glória a Deus. Contei meu testemunho para vocês, que ontem à noite eu dormi quase que orando de tantas coisas que, sabe, travaram e que não deram certo, mas que eu orei, coloquei diante de Deus. Quando acordei pela manhã para fazer a oração das 6 horas da manhã, porque eu acordo um pouco antes para fazer meu devocional, estava tudo liberado, aquilo que nós tivemos problema ontem já estava resolvido. Ou seja, eu creio no Deus que abre caminhos quando os caminhos se fecham, quando o inimigo tenta interromper o nosso caminho, quando ele tenta resistir. Nós cremos no poder de Deus que abre caminhos. Nós cremos no Deus que tem o poder de abrir caminhos. De repente, você está com as portas fechadas, você estava com algo que já tinha até perdido a esperança que Deus poderia fazer algo novo, e eu quero dizer a você que Deus surpreende. Deus, Ele abre caminhos aonde não tem, e eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Ele vai abrir caminhos aonde não há possibilidade de você entrar, aonde, sabe, não existe o seu nome numa mesa para que você se sente naquela mesa. Deus tem o poder de preparar um lugar para você nessa mesa. Uma mesa que você vai fazer negócios, que você vai realizar sonhos, que você vai conseguir tocar os seus projetos para frente, em nome de Jesus. Eu creio nisso e estou liberando essa palavra porque creio no favor de Deus. Amém? Você crê no favor de Deus? Glória a Deus. Eu sou profético, acredito no profético e creio que Deus faz coisas novas através da oração,
através da palavra profética. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Antes disso, quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e já compartilhar com 10 pessoas. A bênção não pode parar na gente. Tem pessoas próximas de você que precisam dessa bênção, que precisam dessa palavra, e você vai ser usado por Deus agora para abençoar alguém com essa palavra, abençoar alguém com essa oração. Deixa eu dar aqui alguns testemunhos para você. Olha o que Deus tem feito através das orações. A Bárbara, ela escreveu assim: eu venho testemunhar que após algumas campanhas de oração com você, minha cunhada, que não podia engravidar pela medicina, foi alcançada pela misericórdia e bondade do nosso Deus. Hoje nasceu Davi, lindo e saudável. Obrigado, Deus, por continuar sendo um Deus de perto. Glória a Deus! Olha só, mais uma mulher que consegue engravidar para a glória de Deus. A Camila também escreveu: a paz do Senhor, meu testemunho é que meu esposo estava há 10 anos aguardando a liberação de um processo. Eu fiz o voto de Ana referente a esse processo e 4 dias depois que a campanha acabou, o advogado entrou em contato propondo um acordo, o qual o meu marido aceitou, e glorifico o nome de Jesus e agradeço ao Senhor por nos motivar a orar e aclamar. Olha só, 10 anos no voto de Ana. Olha que tremendo, gente. No voto de Ana. Você está entendendo o que acontece aqui em cada propósito? Em cada propósito, Deus faz uma coisa nova. Agora nós estamos orando para o Deus que abre caminhos, porque é esse o Deus que eu conheço. Um Deus vivo, um Deus poderoso. Jesus salva, sim, Jesus salva, mas Ele também cura, Ele também liberta, Ele também se preocupa conosco. Ele também fala ao nosso coração, nos dá direção, se revela a nós. É esse Deus poderoso, eu creio nesse Evangelho, um Evangelho vivo, um Evangelho de poder. Sabe, não é conversa fiada, é poder de Deus. O Evangelho é poder. As orações têm poder. Você tem poder na sua oração. Ora aí, ora, entra no teu quarto, fecha a porta, Deus vai te escutar. Jesus está vivo. É esse Deus de perto que ela está falando aqui. Eu acredito nesse Deus de perto, nesse Deus que se revela, nesse Deus que nos dá direção, nesse Deus que não nos deixa enganado, nesse Deus que nos tira de situações e de problemas que nós não sabemos como resolver. É nesse Deus que eu acredito. Você acredita nesse Deus? Escreve aqui: Deus de perto. Aleluia, Deus de perto. Também recebi o testemunho da Sâmia. Ela escreveu assim: graça e paz, já é da campanha nova, do propósito novo, o Deus que abre caminhos. Eu trabalho com vendas e não estava conseguindo realizar fechamentos. Hoje eu consegui fechar uma venda de alto valor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Deus. Obrigado por ser esse canal de bênçãos. Olha só, esse novo propósito do Deus que abre caminhos já começou a ter testemunho. Glória a Deus. Para você ver, gente, cada propósito, Deus faz uma coisa nova. Cada propósito, Deus está operando. E eu vou dizer, esse propósito ele é diferente. Ele é diferente porque eu já enfrentei algumas coisas já no início desse propósito. Você pensa que o inimigo, ele pensa, sabe, que vai manter alguns caminhos fechados na tua vida. E se você não orar, esses caminhos permanecem fechados. Mas quando você começa a orar, os caminhos têm que serem abertos. Eles têm que serem abertos. Porque muitas vezes o inimigo se coloca no caminho e diz: você não vai passar por aqui. Mas quando você ora, você vê o poder de Deus, Deus abrindo caminhos e você vendo o agir de Deus. Eu quero hoje trazer uma palavra. Essa palavra é uma palavra profética. Em Êxodo 14:14, a Bíblia diz assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Existem problemas, injustiças, contrariedades que a gente quer se defender, revidar e até mesmo apresentar o nosso lado da história. Mas tem coisas que não é pela força que você vai resolver. Tem coisas que você vai resolver aguardando a intervenção de Deus. Esse texto que nós lemos, a Bíblia diz: o Senhor lutará por vocês, tenham calma. Essa é a palavra para a tua vida. O Senhor lutará por ti. Tem coisas que você tenta vencer, você tenta se explicar, você tenta de alguma maneira contra-atacar e Deus diz: não é por aí.
confia em mim. Eu tenho aprendido que as batalhas, as maiores batalhas e grande parte das batalhas eu devo guerrear em oração. Às vezes em segredo, no sentido de não ficar falando para ninguém do problema que eu estou passando. Entrar em oração e ali guerrear espiritualmente, porque eu sei que no meu quarto de guerra as coisas acontecem. No meu quarto de guerra, no meu momento de oração, no meu tempo com Deus, as coisas acontecem. Deus, Ele trabalha para aqueles que nele confiam. Essa semana, Deus me despertou muito para a oração, sabe? Essa semana foi uma semana assim de muito compromisso no escritório e agenda e coisas a resolver. E assim, meu tempo estava extremamente, eu posso dizer, compromissado. Mas eu encontrei nessa semana momentos de escapar da minha rotina e entrar em oração. Eu tinha um podcast essa semana com uma especialista em finanças e eu tinha uma ligação para atender, que eu precisava atender essa ligação, que, enfim, pessoas que a gente ajuda e que às vezes a gente fica compromissado com aquela pessoa. Então, sabe, eu deixei ela aguardando no hall de entrada do escritório e eu fui ali atender o telefone. Quando terminei de atender o telefone, eu entrei em oração. Eu fiquei alguns minutos ali orando, sabe? Foram poucos minutos ali que eu consegui, mas eu desliguei o celular, fechei a porta, tranquei a porta do meu escritório, mesmo com o convidado lá esperando para o podcast, eu entrei em oração. Entrei em oração e comecei a falar com Deus, abri meu coração para Jesus, pedi força para Ele, pedi graça, pedi para Ele me abençoar, pedi para Ele me ajudar. O podcast terminou, né? Fiz o podcast ali depois e quando eu estava me despedindo dela, agradecendo por ela ter vindo no nosso podcast, ela saiu e o Espírito Santo me lembrou de uma palavra que Ele me deu enquanto a gente estava fazendo o podcast. Deus me deu uma palavra para entregar para ela. Mandei um áudio, pedi para um dos meninos que trabalha com a gente, tem o contato dela, me passa aí que eu vou fazer um áudio para ela. Mandei um áudio para ela com uma palavra que Deus me deu para ela. E tem sido assim. Às vezes Deus quer que você ore, Ele está te inquietando para orar, porque Ele tem algo a fazer através da tua vida, para abençoar alguém, para dar um livramento para alguém. E essa semana, sabe, eu estive mais orando pelos outros do que orando por mim. Tanto aqui orando por vocês, quanto orando por pessoas com casos específicos aonde eu entrei em oração, inclusive pessoas que nos pediram oração por problemas de saúde, porque eu acredito que é na oração que nós vencemos nossas batalhas. E esse texto aqui de Êxodo 14:14, que diz: o Senhor lutará por vocês, acalmem-se. Às vezes a gente fica perdendo tempo tentando resolver daqui, liga para um, liga para outro, não resolve nada. Não resolve nada, mas vai para a oração para ver se não resolve. Vai para a oração, vá entrar diante de Deus. De repente eu estou falando com alguém aqui que está enfrentando batalhas que não consegue resolver. E sabe, você fala com um, fala com outro, fala com outro, fala com outro, não está resolvendo. Faz uma coisa, fecha a porta do teu quarto e vai resolver com Deus isso. Vai resolver com Deus. Eu não estou dizendo para você não tentar resolver, eu estou dizendo tenta resolver, mas se você não está conseguindo, para de ligar, para de tentar, sabe, ligar para cá, ligar para lá e vai orar, para ver se isso não vai resolver. Às vezes você está tentando ganhar algumas batalhas no grito, né, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, com a tua mãe, enfim, seja com quem for, você está tentando no grito, tentando vencer, tentando resolver uma situação e Deus diz, não é por aí, filho, não é por aí, você não vai vencer dessa maneira. No Salmo 139, verso 1 e 2, a Bíblia diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, de longe. Você sabe, é que nem filho da gente. Esses dias meu guri entrou, chegou do colégio, né? Porque ele sai tarde do colégio aqui em São Paulo. Ele sai, às vezes chega 2 da tarde, às vezes chega 3 da tarde, às vezes chega 4 da tarde do colégio. E ele chegou assim, eu olhei para o rosto dele e eu disse, meu filho, tá tudo bem, tá tudo bem.
né? E ele, não, tá tudo bem, pai, mas eu sabia, porque a gente conhece o nosso filho. Sabe, até o jeito de andar já sabe que aquele é o filho, né? Bem, Deus sabe exatamente como você está. Deus sabe o jeito que você está. Deus já te conhece de longe. E o que isso significa? Significa que se Deus me conhece, Deus sabe o que eu estou passando. Talvez Ele queira uma conversa comigo. Sabe, ao compreender isso, Deus vai colocar uma fome no meu coração por orar, por estar na presença dEle. Ele vai colocar uma inquietação dentro de mim para estar na presença dEle. Você sabe, às vezes você está na correria do dia e vem aquela vontade de orar. Sabe aquela vontade que vem de orar, assim que você não está orando ali por causa do horário, né? Que chegou o horário das 6 da manhã, o horário das 18 horas. Não, você sente um desejo de parar o que está fazendo e orar. É melhor você obedecer, porque Deus quer falar contigo. Deus vê, Deus te conhece. E por Deus te conhecer, Ele te chama para a oração. E nós temos que perceber quando o Espírito Santo está nos chamando para a oração. Porque às vezes Ele está nos chamando para a oração para resolver exatamente um problema na nossa vida. Aí você diz assim, puxa, mas se Deus me conhece, por que Ele quer que eu vá até Ele? Porque isso mostra que você está ouvindo a voz dEle. E o que Deus quer é um filho obediente. Deus quer pessoas que discernam quando Deus os está chamando para a oração. Sabe, essa inquietação que vem em você de orar, de muitas vezes levantar na madrugada para orar, é o próprio Deus que está querendo falar contigo, está querendo fazer uma obra na tua vida e Ele está querendo obediência. É a obediência que está liberando os milagres, é a obediência que está liberando o favor, a tua obediência de orar. A Bíblia diz, e teu Pai que te vê em secreto, Ele só quer te ver lá. Sabe por quê? Porque Ele quer ver você obedecendo. Ele quer ver você na presença dEle para poder operar, para colocar a mão grande, poderosa dEle sobre a tua vida. Então escreve aqui nos comentários, toda vez que vir um desejo de orar, é o Pai me chamando. Toda vez que vir o desejo, é o Pai te chamando para orar. Glória a Deus, glória a Deus. Pega aí essa palavra, porque ela é profética para a tua vida. Eu quero orar por você agora. Esse aqui é o meu novo livro, gente, ó, Mentalidade de Alto Nível, Pense Grande Sempre. Eu espero que esse livro aqui ajude você muito a mudar aqui a sua cabeça. Se você não mudar a sua cabeça, na maneira como você pensa, até a maneira de ouvir a Deus, se você não mudar, talvez você não esteja pronto para viver o que Deus tem preparado para a tua vida. A nossa mentalidade, ela também é um sinal posso dizer assim, de chancela do céu para você alcançar novos níveis, para você romper, para você avançar. Então, nossa mentalidade tem que mudar. Você pode adquirir esse livro pelo site que está aqui na tela, www.vinicius7.com.br. E se você adquirir mais de um desse livro, eu vou fazer uma dedicatória especial para você, ok? Também, ore por nós. Temos um programa de televisão todo sábado às 10 da manhã em rede nacional. Sim, para a glória de Deus, milhões de pessoas estão sendo alcançadas e gratidão pela vida de cada um daqueles que têm orado por nós. Se você quiser apoiar o nosso canal, que Deus te abençoe, gratidão. Vá até o nosso site e lá você pode nos ajudar. Eu quero agora orar por você. Domingo estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Teremos Santa Ceia do Senhor. Vai ser incrível. Amém? Vai ser incrível. Eu vou falar de 10 coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, certo? Com a sabedoria que Deus tem me ensinado na palavra dele, tem muita coisa, muita coisa que Deus me ensinou, que eu gostaria de ter aprendido antes, certo? Mudaria muita coisa na minha vida, mas eu posso compartilhar isso com você e eu sei que vai ser bênção. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida. Escreve aqui nos comentários, Deus está abrindo caminhos na minha vida. Glória a Deus, você acredita nisso? Então a bênção não pode ficar só contigo. Compartilha aí com outras pessoas. Manda aí para amigos, para parentes, grupos, certo? Se Deus está me abençoando, por que eu não vou abençoar? Você tem que ser um compartilhador. Você tem que ser um canal de Deus para alguém hoje. E Deus vai te usar hoje. Amém? Doce e amado Espírito Santo, visita cada pessoa que está aqui nessa oração neste momento. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo. E que cada pessoa que está aqui nessa oração receba dessa visitação do céu, receba desse toque do Altíssimo, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, o Senhor lutará por nós.
Por isso, vamos nos acalmar. Vamos nos acalmar e vamos confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. Gratidão, Deus amado. Gratidão, amado Espírito Santo. Visita essa pessoa. Libera do teu poder sobre ela, sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro também por todo aquele que chegou nessa oração doente. Em nome de Jesus, para que agora ele seja tocado pelo poder de Deus, que toda enfermidade renda-se ao poder de Jesus Cristo, que toda dor renda-se ao poder de Jesus Cristo. E Pai, que a presença gloriosa de Deus entre nesta casa agora. E eu oro para que o Senhor abra caminhos. Sim, no nome de Jesus nós cremos. Neste momento, Deus está abrindo caminhos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, compartilhe essa oração e amanhã, 6 da manhã, aguardo todos vocês aqui. Vocês estão vendo, Deus está agindo. Glória a Deus. Que Deus abençoe e até mais, se Deus quiser. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós oramos para que o nosso Deus abra caminhos para você e para a tua casa. Oramos para que Deus abra caminhos nos teus negócios, nos teus projetos, nos teus sonhos. Eu apresento diante de Deus todos os pedidos de oração que foram feitos e que estão aqui nesse propósito. E eu te peço, Pai, abre caminhos e cumpra a tua palavra de Miqueias 2,13. Aquele que abre o caminho irá adiante deles, passarão pela porta e sairão. O rei deles os guiará. Senhor, é debaixo dessa palavra que nós cremos que o Senhor abre caminhos. Por isso, Pai, oramos para que portas sejam abertas, oportunidades sejam abertas, conexões sejam abertas, boas amizades sejam abertas. Jesus, nos apresente os teus amigos, que são caminhos e ajudantes para o nosso destino. Abre caminhos, Pai, de coisas novas, de novas experiências. Abre caminhos de novas estratégias. Abre caminhos de inspiração. E abre caminhos de revelação na nossa vida e na nossa família. Oramos também para que o Senhor abra caminhos de prosperidade, de conquistas, ó Deus, em todos os sentidos, para a honra e glória do Teu nome. Também oro, Jesus, em favor de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, para que o poder de Jesus Cristo toque nessa pessoa agora. Toque a Jesus com o Teu poder, toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. Senhor, nós oramos agora para que toda enfermidade, toda dor no corpo, toda doença crônica, toda alergia, todo câncer, todo tipo de infecção, de inflamação, de dores, renda-se a Jesus Cristo. Oramos para que essa depressão renda-se a Jesus Cristo, esse medo, essa insegurança, esse pavor que essa pessoa sente, renda-se a Jesus Cristo. Repreendemos também tudo aquilo que é laço, que é armadilha, tudo aquilo que foi preparado no caminho contra este homem, contra esta mulher, seja cancelado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Pai, nós queremos, o Senhor está abrindo caminhos. O Senhor está preparando novos territórios, o Senhor está preparando novos lugares e veremos a bondade do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. E eu declaro, Pai, sobre cada pessoa que está aqui, os Salmos 91. E enquanto eu declaro esse salmo, eu te peço, Pai, coloca cercas espirituais, protegendo a vida dos teus filhos e guardando eles de todo mal, de todo tipo de engano, de todo tipo de treva, de tudo aquilo que é laço na vida deles, em o nome de Jesus Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia,
nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abra caminhos na tua vida em nome de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Declare aqui nos comentários: eu recebo essa palavra do Deus que abre caminhos. Quero pedir a você que está aqui entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aqui por gentileza. E se você puder compartilhar essa oração com pelo menos 10 pessoas, faça isso. Abençoe a vida de alguém, compartilhe. Tenho certeza que Deus está operando aqui através dessas orações. Pessoas estão sendo curadas, pessoas estão sendo livres. Eu tenho visto um grande mover de Deus, inclusive esse mover de Deus que eu tenho visto de mulheres engravidando, pessoas curadas de diversas enfermidades. Eu posso garantir para você que o nosso Deus, Ele faz muito mais do que isso. Ele faz muito além e é uma das coisas que eu estou pedindo a Deus. Eu quero ver mais milagres. Eu quero ver mais manifestações da glória de Deus, do poder de Deus. Existe uma grande diferença quando Deus está presente e quando Deus não está presente. Eu tenho sentido muito forte a presença de Deus. Eu tenho sentido, sabe, como se fosse um preparo do Espírito, até mesmo antes das minhas lives. É como se Deus viesse e me enchesse da sua graça, do seu favor. E quando eu chego aqui diante de vocês, eu creio que muita coisa é liberada. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está operando grandes coisas aqui nas orações e nós veremos para a glória dele grandes manifestações da bondade e da misericórdia de Deus. Você crê nisso? Que você também verá? Eu creio no poder da intercessão e eu quero hoje trazer uma palavra profética ao teu coração. Eu aprendi algumas coisas andando no profético. Eu posso, inclusive, afirmar que muito da minha mentalidade mudou caminhando no profético. E algumas coisas eu quero compartilhar com você hoje aqui. A primeira delas está lá em Jó capítulo 38, verso 1 em diante, que diz assim: depois disso o Senhor respondeu a Jó num redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-me saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com um cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra da esquina? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã, e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo? Ou quem encerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu da madre? Quando eu lhe pus nuvens por vestidura e escuridão por faixas, e lhe tracei limites, pondo-lhe portas e ferrolhos, e lhe disse: até aqui virás, porém não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Uma das coisas que eu aprendi andando com Deus, andando no profético, eu aprendi a ter limites. Aqui nós vemos Deus falando com Jó, e ao mesmo tempo quebrando Jó no seu entendimento. É como se Deus estivesse dizendo: Jó, você tem o conhecimento que eu tenho. Você conhece os meus planos. Você sabe como que tudo aconteceu. Sabe quando alguém que tem toda a autoridade, tem todo o conhecimento, começa a ensinar a outro que estava arrogantemente falando, de forma orgulhosa estava agindo? É exatamente essa a conversa que Deus está tendo com Jó. E Jó teve que aprender
a dar ouvidos a Deus. Ele teve que aprender a ter limites quanto ao que perguntar, quanto ao que falar, a como agir, porque Deus estava dizendo aqui para ele: Jó, eu sei de mais coisas do que você, então confia. Andando no profético, eu aprendi a ter limites, a saber que eu posso ir até um determinado ponto e não posso passar dali, porque eu sei que Deus, Ele está sempre além, Ele faz mais e que cabe a mim apenas confiar nele. Então, eu parei de tentar entender algumas coisas. Antes eu ficava tentando entender como que algumas coisas aconteceriam, e estudando a palavra, caminhando com o Espírito Santo, eu aprendi que tem coisas que eu não preciso saber. Quando Deus dá uma palavra, eu não tenho que saber como que vai acontecer o processo. Eu só tenho que saber que Deus vai fazer de forma maravilhosa. E eu tenho que confiar em Deus. É por isso que quando eu libero uma palavra profética sobre a vida de alguém, às vezes a palavra pode ser muito simples, mas eu sei que por trás daquela palavra tem toda uma maravilha de Deus que já começou a trabalhar em favor da vida daquela pessoa. Deus não me mostrou muitas coisas que eu vivi, mas Ele sempre me fez entender que teve uma palavra inicial. Ou seja, muitas vezes quando Deus disse que iria fazer uma coisa nova na minha vida, eu pensava que automaticamente eu iria viver bênçãos, eu iria viver milagres financeiros, portas iriam se abrir, mas era o contrário. Eram lutas, eram decepções, eram traições, eram dias de choro, eram dias de dor. Aí você diz assim, mas isso é o contrário da palavra que você recebeu? E eu digo que não. Porque quando Deus disse que iria fazer uma coisa nova, Ele não me mostrou através do que Ele faria uma coisa nova. Então, eu interpreto hoje uma palavra de Deus de uma perspectiva muito diferente, sabendo que Deus, Ele pode simplesmente, quando Ele diz que vai fazer uma coisa nova, realmente abrir portas e fazer coisas acontecer, ou Ele pode trazer algumas movimentações que vão me deixar perplexo. E nessas movimentações que vai me deixar perplexo, Ele também está agindo. É como a conversa que Ele estava tendo com Jó aqui, em Jó capítulo 38. Ele estava dizendo para Jó, Jó, você não sabe o que eu faço. Você não sabe como que algumas coisas acontecem, mas você tem que aprender a confiar em mim. Você tem que aprender a confiar no meu trabalhar e naquilo que eu digo. Eu acho maravilhoso quando Deus diz, Ele disse, até aqui virás, porém não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas orgulhosas. Deus estava dizendo para Jó exatamente assim, Jó, para você caminhar comigo, tem um limite de indagação, tem um limite para você duvidar, tem um limite para você, sabe, tentar de alguma maneira descobrir as coisas, mas você vai ter que aprender a confiar em mim. Então eu vejo que Deus estava dizendo para Jó, nós somos amigos, eu sou o seu Criador, você anda comigo, mas você vai ter que aprender que tem coisas que você não vai ter resposta, tem mistérios que você vai ter que entrar por obediência, e você vai ter que aprender a seguir a minha voz. A gente pensa que muitas vezes seguir a Deus é uma coisa totalmente simples. Bem, em alguns termos é simples, mas se nós olharmos os Salmos 23, quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor e de nada me faltará, e diz ali, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome, e depois diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Nós olhamos para isso e pensamos, puxa, que maravilha, e pensamos na imagem de um pastor cuidando das ovelhas. É isso, e ao mesmo tempo, é um lugar muitas vezes de trevas, é um lugar de desafios, é um lugar onde você tem que passar a noite no relento e você vai ter que aprender
a dormir, confiando no cuidado de Deus, e mesmo que você esteja cercado de lobos, você tem que crer que Deus cuidará de você, e nem sempre as coisas são tão poéticas como está escrito. Às vezes vai ser muito agressivo, na verdade, mas ao mesmo tempo vai ser Deus protegendo você simplesmente e puramente de uma forma maravilhosa e extraordinária. Então, da mesma maneira que Jó aprendeu a ter limites, eu também aprendi a ter limites no sentido de confiar, esperar em Deus e não tentar entender algumas coisas, simplesmente descansar no cuidado de Deus para a minha vida. E quando as coisas ficam feias, quando eu não sei o que fazer, eu lembro dessa passagem aqui. Porque eu aprendi que eu tenho que estar totalmente confiado em Deus. Eu preciso estar com a minha vida totalmente apoiada em Deus. E então eu terei vitória. Outra coisa que eu aprendi é que Deus chama a nossa atenção e nós não somos curiosos a esses sinais. Deus chama a nossa atenção. Em Êxodo capítulo 3, verso 1 em diante, a Bíblia diz que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro, e ali ele teve uma experiência onde ele viu um arbusto pegando fogo, uma sarça, e não se consumindo. E quando ele se aproximou, Deus falou com ele. Ele teve a curiosidade de ir lá e observar aquele sinal. Às vezes nós não estamos observando os sinais de Deus. E isso acontece muito com a gente. Deus fala conosco de várias maneiras e nós não paramos para refletir naquilo que Deus está querendo falar com a gente. Às vezes em atrasos, em coisas que para nós são até comuns, mas que estão se repetindo muito, como prejuízos constantes, portas que estão se fechando e tantas coisas que estão acontecendo. Nós não paramos para legendar, como eu digo, cada coisa que está acontecendo conosco. Não paramos para perceber o que Deus está querendo falar com a gente. Não paramos para ouvir, para prestar atenção aos sinais de Deus. Eu acredito que muito do que não acontece conosco é porque não estamos entendendo as mudanças que são necessárias ao longo da nossa caminhada. Porque a Bíblia diz uma coisa aqui, olha o que diz no verso 3: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e por que a sarça não se queima? Ou seja, Moisés, ele se virou para onde estava a sarça queimando, ele foi até lá ver. Eu e você também temos que ter a curiosidade para ver o que Deus está fazendo, por que Deus está permitindo isso, por que isso está acontecendo, por que essa pessoa está se levantando contra mim, o que eu fiz para ela. Você tem que começar a perceber quando Deus está querendo lhe promover. Sabe, quando as coisas estão perturbadas na sua vida, enquanto você está lá, entristecido, chorando com tudo aquilo que está acontecendo, para e ouve, para e presta atenção. Você está tentando financiar um carro, você já recebeu 5 nãos e agora foi oferecido para você, sabe, um empréstimo de um valor, do mesmo valor, só que com um juro exorbitante. Você acha que isso é de Deus? Já deu 5 nãos e agora porque um deu sim, você acha que aquilo é de Deus para você? E os 5 nãos, eles não significam nada para você? Será que não significa nada? De repente alguém chega para você e oferece uma coisa e outra pessoa oferece a mesma coisa, dá alguns dias, oferecem a mesma coisa. Será que isso Deus não quer dizer, não existe uma informação sobre isso que está se repetindo na minha vida? Nós temos que começar a perceber os sinais de Deus. Deus chama a nossa atenção e eu preciso ser curioso a esses sinais. Eu não estou falando para você ser místico, eu estou falando de sinais que você mesmo pediu a Deus, mas que você não reconhece como sinais de Deus. Uma outra coisa, está lá em Josué capítulo 3, verso 12 em diante,
que diz assim: tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, essas serão cortadas, isto é, as águas que vêm de cima e amontoadas pararão. Quando, pois, o povo partiu das suas tendas para atravessar o Jordão, levando os sacerdotes a arca do pacto adiante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras durante todos os dias da cega, as águas que vinham de cima parando levantaram-se no montão, muito longe, à altura de Adã, cidade que está junto a Zaretã, e os que desciam do mar da Araba, é o mar salgado, foram de toda cortadas. Então o povo passou bem em frente de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel foi passando a pé enxuto, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Entenda uma coisa, o Jordão parou por uma intervenção divina. E nós temos que perceber, toda vez que um fluxo parar, você tem que se movimentar. O Jordão foi interrompido e o povo passou. Toda vez que um fluxo na sua vida parar, é hora de você se movimentar. Mas o que as pessoas fazem? Quando um fluxo para de favor, elas começam a insistir naquilo. E muitas entram em dívida, tentando muitas vezes investir em uma coisa que o fluxo já interrompeu. Deus já parou com aquilo, sabe? Deus já parou de te abençoar naquilo e você está lá insistindo. Às vezes, não se trata de você sair de um lugar, se trata de você usar uma nova estratégia, uma estratégia divina, agora. Então, eu presto muita atenção nos fluxos. Quando Deus está liberando algo, quando Deus está abençoando uma coisa, eu sei que eu estou ali, debaixo do favor de Deus, Ele está abençoando. Mas quando as coisas começam a parar, eu começo a entender que uma nova estratégia é necessária. E eu vou dizer uma coisa para você, eu não deixo o fluxo parar totalmente. Quando eu vejo que ele começa a diminuir em uma área, eu mudo de direção. Talvez seja isso que está faltando para você. Você tem dificuldades de entender os fluxos de Deus na sua vida? Toda vez que o fluxo parar, está na hora de você se movimentar. Mas você só consegue entender isso, você só consegue viver isso andando no profético. Outra coisa que eu aprendo é que andar no profético, o profético não aceita complacência. Ou seja, eu tenho que compreender que a grandeza precisa quebrar a gravidade do ambiente. O que isso significa? Significa que se Deus tem algo para a minha vida, eu preciso fazer algo a respeito. Eu não tenho como ficar parado. Eu não tenho como ficar parado se Deus tem grandes planos da minha vida. Se eu sinto que há um destino pulsando na minha vida, como que eu vou ficar parado? O profético não aceita a complacência. Não aceita. É por isso que você vê sempre eu em movimento. Por quê? Porque eu entendo no profético que o profético não aceita que eu pare. Ele quer que eu me movimente. E a quinta coisa, e isso eu tenho carregado para a minha vida, é a questão da agenda profética. O que é a agenda profética? A agenda profética, ela significa que tudo que eu marcar tem que estar na agenda de Deus. Se não estiver na agenda de Deus, eu não posso marcar. E eu sinto literalmente quando algo não faz parte da agenda de Deus para mim, ou quando algo está muito prematuro. Eu entendo que eu não devo, dar continuidade. Eu quero que você entenda, tem coisas na nossa vida que não fazem parte da agenda de Deus. E se não faz parte da agenda de Deus, eu não quero para mim. Pode ser a galinha dos ovos de ouro. Isso não me chama atenção. Se não tiver na agenda dele, não me pega. Se não tiver na agenda dele, não quero. Se não tiver na agenda de Deus, não.
Não conte comigo. Tem que estar na agenda dele. Tem que estar no caminho que ele tem para a minha vida, e não o contrário. Tem que estar alinhado com a direção de Deus, tem que estar alinhado com o propósito de Deus para a minha vida. Aleluia! Você está entendendo essa palavra? Como essa palavra é uma palavra profética, é uma palavra de direção, é algo que Deus está falando aqui hoje? Segura essa palavra, porque essa palavra é uma palavra de direção para a minha vida e para a tua vida. Aleluia! Eu quero orar por você agora e quero lhe convidar hoje à meia-noite. Nós vamos encerrar as inscrições para a Escola de Profetas que teremos em Belém no mês de agosto. E se Deus está falando ao seu coração de estar conosco, se o Espírito Santo aqui dentro de você está dizendo, é isso que eu quero para você, eu espero você nessa Escola de Profetas. Você pode se inscrever através do site que está aqui na tela ou através do QR Code que está aqui também, que você pode direcionar a câmera do seu celular e você vai entrar direto no meu site e você vai poder, entrar e se inscrever para participar dessa Escola de Profetas. Será dia 7 e 8 de agosto. Eu sei que vai ser maravilhoso, porque é algo que não estava na minha agenda, mas estava na agenda de Deus. E se está na agenda de Deus, está marcado para acontecer alguma coisa. Por isso eu convido você a participar, eu convido você para estar conosco. A Escola de Profetas nasceu debaixo de uma palavra profética. E hoje é uma das maiores escolas de profetas do mundo. Milhares de pessoas já vieram nas minhas escolas, pessoas de todo o mundo. Eu já tive escolas de profeta com mais de 27 países representados. Ou seja, se isso não tem a mão de Deus, você acha que eu conseguiria fazer? É a mão de Deus. Se não tem a mão de Deus, não acontece. Se não tem a mão de Deus, não vai. Eu convido você a participar dessa Escola de Profetas. Vai ser maravilhoso, vai ser incrível e vai ser profético na sua vida. Quem sabe você está buscando uma direção de Deus, uma palavra para os teus negócios, uma palavra para a tua família, uma palavra para a tua vida sentimental. Nesses ambientes, muitas coisas acontecem. Vem aprender a ouvir a voz de Deus. E você pode fazer a Escola de Profetas online, mas não é como a presencial. Não é como a presencial. Por isso eu convido você a estar com a gente, certo? www.vinicius7.com.br. Hoje mesmo, tome uma decisão. Uma decisão de caminhar no profético, uma decisão de estar mais perto, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por você. Estamos aqui nesse propósito da oração que abre caminhos. Amém? Você já baixou o seu pôster? É gratuito para você baixar, está lá no meu site. E eu quero orar agora por cada pedido de oração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Doce e amado Espírito Santo, que nessa noite vidas sejam visitadas pelo Senhor, sejam visitadas pelo Teu poder. Meu Deus, toca com Teu poder na vida de cada pessoa, na vida de cada pessoa que está nessa oração, na vida de cada pessoa que está aqui nesse propósito. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abra caminhos para a vida dela, que o Senhor abra boas oportunidades, que o Senhor abra prosperidade para ela, que o Senhor abra caminhos de favor sobre a vida dela, sobre sua família, sobre seus negócios e projetos. Oro também em nome de Jesus, Pai, para essa pessoa que não tem saída, para resolver um problema, para resolver uma situação, que o Senhor intervenha. Em nome de Jesus eu oro por um milagre, eu oro por uma intervenção na vida dela. Toque-a com teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor. E que caia por terra agora todo laço de Satanás, todo engano, toda opressão, toda resistência espiritual, tudo aquilo, Senhor, que tem travado essa pessoa a caminhar contigo, a caminhar no profético, a caminhar no sobrenatural de Deus. Que as amarras, as resistências espirituais, o medo, a insegurança caia por terra em nome de Jesus. E que nessa noite, Pai, muitas pessoas recebam confirmação de Deus. Oro também por todo aquele que está com dor no corpo ou que está doente, para que seja curado em nome de Jesus Cristo. Visita teus filhos e filhas, Pai, e que a partir de hoje
eles comecem a ter uma sensibilidade, um discernimento espiritual muito mais apurado. Abre portas, Pai, traga recursos e libere favor sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te abra caminhos para ti e para a tua casa, em nome de Jesus. Até amanhã, 6 horas da manhã, se Deus quiser. Paz e prosperidade a todos, em nome de Jesus.